E o contrato de Everton Ribeiro não foi renovado. Muita polêmica, muita discussão entre torcedores do Flamengo e até de outros times interessados na contratação do Meia. Meia que perdeu espaço na temporada 2023 e talvez dê adeus ao Flamengo, onde chegou em 2017, nessa temporada 2024 que vai começar. Vamos falar sobre Everton Ribeiro nesse vídeo que tem o patrocínio do SofaScore, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está na descrição do vídeo. Você encontra no SofaScore, por exemplo, todos os números da temporada dos jogadores de futebol pelo planeta, inclusive do Everton Ribeiro, é claro. Você vai ver passando aqui do meu lado, por exemplo, as estatísticas dele no Campeonato Brasileiro de 2023. E se você acessar o aplicativo, se você fizer o download, ou mesmo acessando o SofaScore no seu computador, você poderá comparar, por exemplo, com 2022, com 2021, e você vai ver que ele perdeu de fato espaço. Ele jogou menos partidas, caiu aí de rendimento, que é normal até pela idade, né? O Everton Ribeiro vai completar no dia 10 de abril 35 anos. Então faça o download do aplicativo SofaScore. Link na descrição ou no QR Code que está na tela aí para você baixar o aplicativo e começar 2024 muito bem informado sobre tudo que acontece no futebol, com as estatísticas, os gols. Você segue uma competição, segue um jogo específico, saiu o gol, por exemplo, o SofaScore te avisa na hora. Às vezes é mais rápido até do que a transmissão que você acompanha pela TV ou pelo seu computador ou pelo seu celular, ok? Faça o download. Então, gente, os dirigentes do Flamengo, eles são alvo de críticas pertinentes. Não por acaso, em 2021, eu fui um dos que criticou os cartolas do Flamengo pela renovação, a meu ver, precipitada de alguns jogadores, como os Diegos, Felipe Luiz, Diego Ribas, Diego Alves, jogadores veteranos que tiveram compromissos renovados antes do final da Libertadores, da decisão contra o Palmeiras, que o Flamengo perdeu lá em Montevidéu. Então o Flamengo ficou mais um ano com um elenco de jogadores já veteranos, um elenco com uma média de idade que ainda era alta quando aqueles caras estavam todos em campo. E, ao mesmo tempo, o Flamengo ia contratando jogadores mais jovens. O processo de renovação tem acontecido já há algum tempo. A média de idade do Flamengo, nesse último Campeonato Brasileiro, por exemplo, ela só era menor, a média do elenco, do que a do Red Bull Bragantino. Era dos times com média mais baixa. Isso porque já saíram, por exemplo, os Diegos. E agora vai baixar mais ainda com a saída do Felipe Luiz. E até do Rodrigo Caio, que não é um veterano, mas já está na faixa dos 30. Então, o Flamengo, ao abrir mão desses jogadores e trazendo jogadores mais novos, vai reduzindo a média de idade, o que é necessário. Você não pode ser refém de uma geração, mesmo que vitoriosa, a vida inteira. E o Flamengo tem uma dificuldade muito grande, até parte da torcida, de se desapegar dessa geração pelo que ela representou. Mas era necessário, é necessário. E eu acho que o Everton Ribeiro entra nesse pacote, porque como ele vai completar 35 anos, em 10 de abril, é um jogador já veterano, que foi muito bem em 2022, na reta final inclusive, fundamental nas conquistas da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, mas nesse ano que está terminando, ele foi mal. Ele perdeu espaço, encerrou a temporada como reserva e a tendência em 2024 é ser mais reserva ainda com a chegada do De La Cruz, aumentando a concorrência naquele setor onde ele atua. Um reserva do Arrascaeta. Legal tê-lo? Sim, sem dúvida alguma, mas é um jogador caro. A proposta do Flamengo foi boa, muito boa. É uma renovação pelas bases atuais de salário. Salário que ele conquistou pelo que ele jogava antes, não pelo que ele jogou em 2023, entenderam? Não tem redução, não. A proposta do Flamengo, pelo que apurei, é manter no mesmo patamar, mas apenas um ano. Sem gatilho de renovação automática, como foi feito com o Davi Luiz, que foi um erro. É um outro jogador que o Flamengo tem a renovação agora automática, porque ele não tem controle da situação. O ideal seria poder discutir com o Davi Luiz essa renovação, mas não, ele pode exercê-la automaticamente, porque está no contrato, o jogador não está errado. O Flamengo que não fez o negócio, acho que mais adequado. A alegação interna é de que, quando você fala com as pessoas, é que se não fosse assim, ele não viria. Então, que não viesse. Você quer jogar no Flamengo? Faça um contrato com você até o final de 2023. Aí a renovação, a gente renova de acordo com os interesses do clube do jogador. Discutiremos na hora. Assim eu não quero. Então, que não viesse. Eu penso dessa maneira. Será que o Flamengo seria campeão sem um Davi Luiz? Aí é outra história. Teria um outro jogador na posição, nós não sabemos. Mas quando você vai negociar esse tipo de coisa, acho que o clube não pode ficar se submetendo ao que pode não ser muito bom para ele lá no futuro. Eu penso dessa maneira. E sempre gosto de citar casos de times europeus. Para mim, o caso mais claro. E por que citar os europeus? A torcida vive pedindo profissionalismo. Eu também reclamo a falta de profissionalismo, de bom profissionalismo. Então vamos usar os times que são referência nesse sentido. O Chelsea, quando foi campeão europeu pela primeira vez, em 2012, Didier Drogba foi o grande herói. E o contrato dele estava terminando. Ele foi o herói da conquista, né?
contra o Barcelona, na final contra o Bayern. O que jogou a criança foi um negócio de maluco. Ele salvou o time de um título perdido no último lance, bateu o pênalti decisivo na final. Foi impressionante o que fez o Drogba, que é um jogador histórico do time londrino, e ao final do contrato ele pediu uma renovação por 2, 3 temporadas, e o Chelsea falou: a gente aqui com jogadores veteranos só renova por 1 ano. E ele foi embora, foi jogado no Xangai Shenhua da China, passou pelo Galatasaray e voltou depois ao Chelsea por uma temporada, já mais veterano, aí como uma espécie de homenagem, despedida, e depois ele viria a encerrar sua carreira brilhante. Então acho que o Flamengo está certo. Ribeiro, tem 1 ano para você. Se você for bem durante 2024, antes daqui a 1 ano, discute uma nova renovação. Né? Porque você nunca sabe quando o jogador nessa faixa de idade vai chegar ao seu ocaso, aquele momento que vai ter uma queda técnica e o cara não vai render mais. E a tendência é de ser reserva. E é difícil você manter um equilíbrio financeiro com um elenco cada vez mais caro se você tem jogadores com salários de titular, salário alto, dos mais altos do elenco, como reserva, e eventualmente mais reserva ainda, porque se ele já era reserva com o Tite nessa reta final de temporada 2023, com as chegadas de La Cruz, eventualmente até de mais algum jogador, embora não seja tão provável para esse setor de meio campo, mas só a chegada do De La Cruz já pode empurrar, por exemplo, digamos, um Gerson para o banco de reservas. E aí você vai ter o Gerson e vai ter o Everton Ribeiro, ele pode ser uma opção, uma terceira opção. De La Cruz a primeira opção, o Gerson no banco e depois do Gerson o Everton Ribeiro. Isso é muito provável de acontecer caso ele renove o contrato. Então o Flamengo já está fazendo muito, na minha opinião, pagando um salário igual, o salário que ele conquistou merecidamente, mas pelo que ele jogava antes, não pelo que ele jogou esse ano. O Flamengo mantém o salário. A proposta é boa, eu acho até ela discutível do ponto de vista da relação custo-benefício, se deveria ser feito ou não. Eu, pessoalmente, não renovaria o contrato, ciente de que o Everton Ribeiro é um cara correto, ótimo profissional, mas acho que ciclos se encerram. E ele jogaria em outro clube, podendo jogar bem. Certamente jogando bem, talvez até contra o Flamengo, mas paciência, você tem que desapegar disso. Você não pode ficar retendo todos os jogadores para ficar no banco, pagando um dinheirão, porque ele pode um dia jogar bem contra você. Isso faz parte do jogo. Segue. Até porque Everton Ribeiro jogando num outro clube, ele vai ser titular. O clube que for buscá-lo vai fazer um investimento para contar com ele jogando regularmente. Ele vai ter chance de fazer boas partidas, e as fará com certeza. Acho que não no nível anterior, pela idade, pelo tempo, mas vai jogar boas partidas? Certamente vai. No Flamengo ele vai ter dificuldade de apresentar esse mesmo nível, porque não vai jogar tantas vezes, a concorrência é maior. Então, e o patamar de atuações que o torcedor já se acostumou a ver do Everton Ribeiro, ele pode não se repetir. É muito provável que não se repita, de novo, por conta dos seus 35 anos a serem completados no dia 10 de abril. Ah, mas o Bruno Henrique ganhou 3 anos de contrato, essa é uma alegação. Eu também acho um exagero, 3 anos, no máximo 2, deram 3, mas tem uma diferença fundamental. Eu gravo esse vídeo no dia 31 de dezembro de 2023. Ontem, dia 30, o Bruno Henrique completou 33 anos. Daqui a 100 dias, o Everton Ribeiro completa 35. Então, 35 anos, certo? Isso significa o quê? O Bruno Henrique vai terminar o seu contrato um dia depois do seu 36º aniversário. Esse 1 ano que o Flamengo oferece ao Everton Ribeiro fará com que, caso ele aceite, ele termine o contrato exatos 100 dias antes do 36º aniversário. Então o Flamengo ofereceu ao Bruno Henrique um contrato que termina aos 36 anos. E o Everton Ribeiro oferece um contrato que termina muito próximo dos 36 anos. Não dá para fazer um contrato por mais 1 ano e 100 dias. Então você faz por 1 ano, mas está muito mais perto do 36º aniversário, ele estará ao final do contrato, né, do que do 35º, que já terá sido feito em abril, entenderam? Então é próxima a data de encerramento do Everton Ribeiro, com esse contrato de 1 ano se ele aceitar, e o do Bruno Henrique com aquele de 3 anos que ele já fechou com o Flamengo. Acho exagerado também, por quê? O Bruno Henrique ainda tem 33, não sei como ele vai chegar aos 35, aos 34, muito menos aos 36. No máximo 2, estaria de bom tamanho, e com muito boa vontade 2 anos, na minha maneira de pensar. Então eu questiono também a renovação do Bruno Henrique, mas acho que não existe uma comparação pura e simples, porque são jogadores com idades diferentes, com uma diferença considerável. Uma diferença que é de quase 2 anos, né? Então a gente não pode ignorar isso também. Mas no caso específico do Everton Ribeiro, acho que a diretoria age de forma respeitosa com o jogador, oferecendo uma proposta boa, e ele tem o direito de aceitar ou não, aí é uma questão que envolve o jogador. E gente, por que o atleta veterano sempre quer contrato muito longo? Porque ele quer se garantir por mais tempo, recebendo um salário, é um direito que o cara tem de brigar por isso, porque sabe que em determinado momento a queda de rendimento vai acontecer. Vejam o caso do Felipe Luiz em 2023. Jogou pouquíssimas partidas.
por conta da idade. Algumas muito boas, como contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, na Copa do Brasil. Outras péssimas, como contra o Fluminense, naquele jogo que terminou 1-1 no Brasileiro, na reta final, como contra o Atlético Mineiro, logo depois da partida contra o Grêmio, né, quando o gol do Paulinho é feito em cima dele, não consegue acompanhar a jogada, por conta da idade. Por conta da idade. O tempo é implacável para todos nós e para o jogador de futebol isso é mais claro ainda, porque o cara está em campo, depende demais do seu comportamento atlético e com o passar dos anos isso vai ficando comprometido e o jogador começa a ter muitas lesões e não consegue render a mesma coisa que rendia antes. No caso do Everton Ribeiro, o próprio Tite já sinalizou que o imagina, caso conte com ele, como reserva do Arrascaeta, para jogar no meio. Por quê? Como aquele jogador meia que atua pela ponta direita, que as melhores fases foram por ali desde os tempos de Cruzeiro, e também no Coritiba, o Everton Ribeiro, ele não tem mais a força necessária para voltar, ajudar o lateral direito na marcação, para recompor. Ele tem dificuldades nesse tipo de jogada, por conta da perda de força, de energia, de vitalidade, pelo tempo, pela idade. Então, seria um reserva de luxo. O Flamengo se propõe a pagar por isso. Por um ano, eu acho que está de bom tamanho. Não vejo falta de respeito, não. Acho que é uma relação profissional e uma discussão que faz parte do futebol. Da mesma maneira que ele profissionalmente tem todo o direito de optar por uma saída para um clube que ofereça a ele um bom salário e um contrato mais longo. Isso é do futebol, isso faz parte, isso é relação profissional. Se pedem tanto profissionalismo. Dessa vez, em meio a tantas críticas pertinentes que essa diretoria merece e as recebe, eu acho que não há motivos para criticá-los, não. Acho que a relação é essa e é assim que tem que ser. Sem paternalismo. Aliás, no caso do Flamengo, basta de paternalismo, né, gente? É muita passada de mão na cabeça, é muita tolerância com comportamentos que não são compatíveis num ambiente realmente profissional. Esse vídeo tem um patrocínio do SofaScore. Faça o download do aplicativo, o link está na descrição do vídeo ou no QR Code que está na sua tela. Lembro que teremos live dos membros do canal, a primeira de 2024, nesse dia 1º às 6 da tarde. Eu convido você a acompanhar. Se você for do clube de membros, participe pelo chat. E você pode participar de lives dividindo tela comigo e com outros membros do canal em vídeo nas lives futuras. Todo mês tem uma. Então você acessa o link na descrição do vídeo, entra para o clube de membros e aí você participa também. Também pode encontrar na descrição do vídeo os links para o meu canal de cortes. Lá você encontra o melhor das nossas lives. Faça o download, a inscrição. Faça a inscrição no canal de cortes. O download é do SofaScore, já falei. Também não esqueça de acompanhar o meu trabalho no blog do Mauro César no All Sports, todo dia um texto sobre futebol, inclusive o texto desse último dia do ano, último texto de 2023, é sobre o assunto Everton Ribeiro, renovação de contrato, e também o nosso curso online de jornalismo esportivo. E não perca aí o finalzinho da promoção do Use 360, nosso parceiro, com canecas e camisetas do canal, de vários temas, da Live Soft Open, dá para comprar aquele presentinho de Natal atrasado. A promoção continua, embora o Natal já tenha passado. É isso, feliz